Deus possa te usar como sempre vem te usando, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Shalom Adonai. Que o Eterno vos abençoe. Uma satisfação estar aqui mais uma vez servindo ao meu pai, o apóstolo William Dias. Eu me sinto honrado, lisonjeado e fico muito grato ao Eterno por, nesse tempo de vida, eu poder ser teu servo nesta casa. Em nome de Jesus, quero agradecer aos discípulos que caminham com a gente. Gratidão, Lucas, Eneomar, Carol, Felipe, muito obrigado por estar com a gente nessa jornada, dessa empreitada. Aos demais pastores, gratidão, pastora, gratidão. E as lideranças da casa, trago o abraço da mulher mais linda, pastora Raíssa, está com as meninas da igreja agora. A gente tem um momento de mentoria, estamos com 18 mulheres cuidando nesse momento em um projeto chamado Curadas para Curar. Eu quero começar nessa noite trazendo para você maturidade e discernimento, para que você possa entender que, para nós entendemos que a prosperidade ela está ligada à honra. A nossa vida financeira é muito ligada com aquilo que nós plantamos, e aquilo que nós plantamos é de fato aquilo que nós colhemos. E durante a nossa jornada da nossa vida, à luz da palavra, nós cometemos alguns atos ilícitos e desonramos os nossos pais, os nossos líderes e algumas pessoas, e por isso nós não conseguimos prosperar. Além de tudo, nosso cognitivo também, de uma forma muito didática e literária, também fica aprisionado por causa de uma coisa chamada crença limitante. Nós ficamos aprisionados porque algumas pessoas dizem que você não pode, você não vai chegar, você não vai ser, você não vai conquistar, e essa informação de uma forma cognitiva ela acaba te aprisionando e paralisando o teu psique para que você não possa viver aquilo que Deus de fato tem para a tua vida. Olha para o teu irmão nessa noite e diga assim: você é filho, você é herdeiro e você é dono do ouro e da prata. Você que pode, abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo número 1, versículo 26. O primeiro livro da Bíblia, o Pentateuco, escrito por Moshe. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A primeira senha que eu quero liberar sobre a tua vida é que quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo pega o barro, e do barro ele começa a construir aquilo que ele chama de imagem e de semelhança. A Bíblia me revela que Deus leva ele, apóstolo William, e diz para ele que você governe sobre tudo que há no ar, sobre tudo que há na terra e sobre tudo que há debaixo da terra. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, existe uma palavra de governo e autoridade sobre a tua vida. Diga para o teu irmão: existe uma palavra de governo, existe uma palavra de autoridade. Você não é pequeno, incapaz, você foi chamado para governar e para liderar. O problema é que as frustrações paralisam aquilo que Deus nos chamou para ser. A imagem é a semelhança. Filipenses capítulo 4, versículo 13 vai dizer: posso tudo naquele que me fortalece. O problema é que a fraqueza emocional, pastor, vai paralisando, e as frustrações momentâneas da vida vai me fazendo enxergar a história como Marta e Maria. Se Jesus chegasse um pouco antes, haveria milagre. Se Jesus chegasse mais cedo, o teu amigo Lázaro não estaria morto. Nós não compreendemos o processo, nós não compreendemos o momento que estamos vivendo, mas eu quero dizer algo: Deus está apenas te capacitando e te preparando para tomar a posse daquilo que já é seu por direito. Aleluia. Diga para o teu irmão: você é governador. E todo governador e toda a autoridade é instituída por Deus. Aleluia. Existe um conceito no mundo que é muito falso. Nós achamos que prosperidade está ligada apenas a dinheiro. Sendo assim, alguém que tem muito dinheiro é próspero. Porém, a Bíblia mostra uma outra visão e realidade. A prosperidade
é como um estilo de vida, ou seja, não é só sobre ter dinheiro, mas prosperidade bíblica é viver uma paz, é ser suprido em tudo e deixar Deus agir através da sua vida e da sua família. É interessante nesse dia, porque nesse dia, quando era 2 horas de sua casa, 1h pouco de sua casa, eu estive almoçando hoje com o pessoal, e quando eu saí da casa do Neomar, eu fiz uma oração. Eu disse que prosperidade bíblica é a ausência de falta. Diga, é a ausência de falta. E eu tinha uma conta que estava me incomodando. Eu contei para eles no carro esse testemunho. E quando eu saí da casa do Neomar, estava indo para minha casa, eu saí orando e falando: Deus, se tu quiser, se o Senhor quiser, se assim o Senhor for desejar, o Senhor pode operar um milagre na minha vida agora. E eu fui falando com Jesus, e quando eu acabei minha oração, aquela situação específica e didática que eu precisava do milagre, a pessoa me perguntou sobre esse assunto específico. E é uma pessoa que não tem intimidade e relacionamento para saber, é uma pessoa que não tem intimidade e relacionamento, é uma pessoa próxima para poder entender o que eu estava passando. Mas ela mandou uma mensagem muito didática: pastor, o senhor precisa disso? Eu falei: preciso. E quanto é isso? E eu falei: é isso. Então manda seu Pix. Imediatamente eu vivi o que eu estou te ensinando. Não porque eu sou melhor ou menor, porque a Bíblia me dá respaldo. Quem vive princípio, ele vive a prosperidade bíblica da palavra. Diga para o teu irmão assim: você precisa entender que você é filho. E se você é filho, você é legitimado. Entenda uma coisa: se à luz da Bíblia o Senhor é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Sim. E eu sou filho dele, sim ou não? Sim. Por que eu não posso comer o melhor dessa terra? Enquanto o Brasil foi fundamentado pela Eclésia brasileira, com um sistema protestante instituído por Roma ainda em princípio, criando uma mentalidade medíocre no brasileiro e pequena, dizendo que nós tínhamos que abrir mão de tudo para alcançar o céu, os Estados Unidos, através do calvinismo, foi trazer uma mentalidade de crescimento e prosperidade. Eu posso andar de Ferrari, eu posso andar de BMW, eu posso ter um bom carro, porque isso não tem nenhum incômodo e não me afasta do céu. Culturalmente, o Brasil foi escravizado durante a história da igreja para que nós ficássemos pobres culturalmente, porque um povo sem cultura, sem educação, sem fundamentação, ele é conduzido por uma liderança, seja política, ou seja, povo que não tem maturidade e conhecimento à luz da palavra não vive prosperidade. Então é muito mais fácil ter um povo leigo, ignorante, para que eu possa conduzir segundo aquilo que eu quero. E isso não funciona tão somente agora na questão social, mas na questão ministerial, na questão eclesiástica, na questão de ministério. Algumas pessoas precisam compreender que a falta de conhecimento, que está em Ageu, dizendo que meu povo padece por falta de conhecimento. Então você não está vivendo a prosperidade que Deus tem, aprendido que Deus tem, porque você não conhece a Bíblia de fato e fundamentada para viver o que nela está escrito. Ué, pastor, como assim? A Bíblia tem mais de 385 promessas. A Bíblia fala sobre muita coisa. Eu não vou falar só sobre dinheiro, eu estou falando de uma prosperidade. O teu casamento tem que ser abençoado. Os teus filhos têm que ser abençoados. A tua casa, o teu ministério, a tua empresa, tudo quanto você tocar tem que ser abençoado. Quando você pisar é teu por herança. E se eu for passear à luz da palavra, vai entender que todos os princípios fundamentam para que mesmo mediante nós estamos no mundo e não fazendo parte deste mundo, nós temos que provar o melhor dessa terra. Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Eu te pergunto, por que não está vivendo isso? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. É só para você grifar. E Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai-vos e dominai, ou governai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move diante da terra. Lembra que eu falei sobre governo? Essa é a autoridade que Deus deu para mim e para você logo no princípio. A proposta do Eterno é criar a proposta de fundamentação, é a provisão. E o grande problema
é que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Todo o grande problema do homem, toda a queda do homem, ela foi fundamentada por dois princípios: vaidade e egoísmo. Todo o princípio nosso, ele é quebrado por causa disso. E nós precisamos entender que Deus tem algo a nos ensinar. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. A igreja pode ler para mim o 29, por favor? Aleluia. Amém, 29. Disse Deus: E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que se dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que de semente servoás para mantimento. 30 agora. E de todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento, e assim foi. Deus, quando Ele cria o homem para sustentá-lo. Em Gênesis, quando você pega o texto e vai ler com fundamentação teológica e escatológica, entendendo um pouco de hebraico e aramaico, você vai compreender que a fundamentação do homem é totalmente sobre governo, autoridade. O homem foi instituído para isso. E é por isso que, através da ciência, vai explicar que por isso que o homem consegue pegar um elefante e colocar ele para ficar aprisionado em algo tão pequeno. E o grande problema é que essa autoridade, durante a jornada da vida, ela começa a ser perdida, porque nós começamos a correr através daquilo que não seria para correr. Qual é o problema? Nós trabalhamos e corremos atrás do dinheiro, aonde o Senhor disse que o dinheiro tinha que correr atrás de nós. Nós invertemos, porque a confiança não está mais em Deus, está em... E a Bíblia vai dizer que nós temos que confiar no Senhor. A Bíblia vai dizer que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Mas não, pastor, eu estudei, eu formei, eu preciso trabalhar e me esforçar. Eu não descanso, eu não pratico nada que está na Bíblia, eu não tenho tempo de qualidade com a minha família, porque eu trabalho. E ainda digo mais, eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira e nunca desfrutaram daquilo que Deus havia dito, nem tampouco do suor do seu próprio trabalho. Então precisa ter maturidade. E falando de princípios bíblicos, agora eu vou continuar. O primeiro desastre que a Bíblia vai me dizer: Caim e Abel. O que acontece? Básico: a entrega de cada um. Deus disse o que era para cada um entregar? Não. É o princípio. Eu costumo dizer, se a gente pegar de Melquisedeque e a gente for vir estudar sobre dízimo, oferta e primícias, e for agora até Apocalipse, você vai ver o que Deus sempre quis. Não era uma obediência obrigatória, mas era a prova do coração. Caim e Abel começa a revelar o coração. O coração de alguém que queria entregar para Deus o melhor, e o coração de alguém que só queria entregar. E esse coração de entregar, seja dinheiro, seja animal, seja qualquer coisa, é o coração que você está nessa noite para entregar. Porque quando eu venho à casa do Senhor, eu venho fazer um culto racional. E quando eu venho fazer um culto racional, eu venho fazer uma entrega de adoração. E não é sobre quem prega, sobre quem adora, mas é sobre Jesus que está na casa. E durante a história, a igreja brasileira mais uma vez comete um dos maiores delitos. Ela se torna uma igreja ladrona, prostituta e meretriz, que não se preocupa mais com a entrega verdadeira de adoração, mas se preocupa com o dízimo e com a oferta. E a liderança começa a andar de carro importado e o povo padece de fome, porque a liderança tem conhecimento e não passa aquilo que o povo tem. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a criar uma geração de homens e mulheres frustrados, não com Jesus, mas com a igreja. E sabe qual é o problema? É que quando quem não sabe que é filho, não reconhece a identidade do céu. Diga para o teu irmão: o céu já foi rasgado. Você é filho. E o grande problema agora é que dois irmãos vão entregar ao Senhor uma, diga, oferta. Oferta. E eu estou falando agora de uma oferta que se chama primícia.
Primícia, se você for estudar aprofundadamente, você vai conhecer que é a primeira parte que você vai dar. E eu começo agora voltando de novo sobre o coração, para você entender. Quando o teu dia amanhece, você pratica um ritual. Diga misericórdia, pastor. Misericórdia. Pratica um ritual. Tudo que é repetitivo é um rito. Você acorda naturalmente e escova o dente, sim ou não? Sim. Toma banho? Sim. Alguns, nem todos. Mas tem sua prática cultural, sim ou não? Sim. Durante esse ritual, quanto tempo do teu dia você oferece ao Senhor? Quanto tempo é teu devocional? Quanto tempo é teu coração? Quanto tempo você para oferecer? Não, pastor, você não entende, minha vida é muita corrida. Eu acordo às 6 horas da manhã e eu já levanto, já cuido de filhos, já tomo banho, já levo para a escola, já saio correndo, já vou trabalhar, já vou para o almoço, já saio de novo. Você quer a igreja atrasada por causa disso? Não, para. Se é um tempo determinado, existe uma organização e o céu ele trabalha através de princípio. Por isso que o próprio Deus instituiu dias para construir as coisas, dias para o descanso, dia para isso, dia para aquilo. A Bíblia ela é estabelecida e fundamentada através de princípio, então não tem como alguém que é a imagem e semelhança daquele que o criou não viver debaixo de princípio. Isso é uma heresia, é uma mentira. Porque se o espírito é sujeito ao homem, imagina o tempo. Como assim, pastor? Eu posso me organizar. E eu preciso aprender que a primeira primícia do meu dia é sacrificar um tempo ao meu Senhor. Alguns vão dar a gordura, vão dar o melhor ao Pai. Outros, a víscera e o resto. E aí depois, quando Deus rejeitar, a culpa nunca foi de Deus, porque filho é filho, não tem acepção. Mas a atitude do coração revela o coração do filho. Entenda, o problema não está no princípio do céu, mas está em quem está na terra. Porque agora eu parei de adorar Yeshua HaMashiach, eu parei de adorar o El Shaddai, o grande eu sou, e comecei a adorar um Deus chamado Mamon. Não, pastor, não adoro Mamon, eu te provo. Quando você trabalha mais, se preocupa mais com o seu dinheiro, com sua conta, Mamon está em primeiro lugar. E quem está te falando isso é alguém que já trocou Jesus por Mamon. Quem está falando isso é alguém que tem testemunho para falar. Quem está falando isso é um pastor que já foi desviado por causa de dinheiro. Tem muito nego que não tem coragem de pregar e falar o que eu falo, porque tem rabo preso. Eu já tive. Já fui um crente convencido na igreja durante anos. E tem um bando de gente sentada que é convencido porque nunca se converteu. Porque a conversão dói. A conversão ela requer sacrifício. A conversão vai te levar para Gálatas capítulo 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é a vontade mais do William, é a vontade dele. E a vontade dele é que você morra todos os dias, para que ele manifeste em você. E sabe o que Deus faz? Melquisedeque estabelece o dízimo. Para quê, pastor? Provar o coração do homem. O dízimo é devolver ou dar. Eu já ouvi gente falar na igreja sem conhecimento: eu estou pagando meu dízimo. O dízimo você não paga. Aqui é banco? Aqui tem conta de luz, boleto bancário para você pagar a conta? Não, dízimo não paga. Mas quer conhecer o coração do homem? Dê a ele R$1.000, bicho. Ele tem que dizimar quantos? R$100. É fácil dizimar R$100, irmão? Sim ou não? R$100 eu acho que é fácil. Agora dê a ele 100 mil e dizime 10 mil. Dê a ele 1 milhão e dizime 100 mil. Eu acho que o apóstolo não precisa, a igreja é dele. Ela não tem nada para pagar. O coração do homem é avarento, porque a estruturação que você foi criado no meio de conquista, a mentalidade medíocre que foi instalada pela nossa filosofia brasileira é de conquista e de guerra. Eu tenho que vencer a todo custo, eu tenho que me posicionar a todo custo, eu tenho que ter o melhor carro. Tem gente que não tem onde morar, mas tem iPhone. Eu conheço gente que a parede da casa está caindo, mas anda com um celular de 12 mil reais. Eu não consigo compreender uma coisa dessa. Tem gente que não tem nem teto, mora de aluguel, mas está andando de Corolla. Eu também não consigo compreender como que alguém consegue pagar uma parcela de um carro de 3 mil reais e não tem onde morar.
orar. Porque o princípio do coração do homem revela quem ele é. E quem ele é? Alguém medíocre, culturalmente, filosoficamente e espiritualmente. Ele não conhece o Pai quem serve e nunca entendeu o que é depender daquele que é o dono do ouro e da prata. E aí eu preciso satisfazer o meu ego e a minha vontade. Eu preciso mostrar que eu sou. Eu preciso mostrar que eu estou. E eu preciso revelar. E eu quero dizer algo. Aquele que morreu por mim e por você na cruz. Aquele que pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Aquele que veio como servo e como menor. E eu preciso entender que os princípios que foram estabelecidos, eles me levam a viver as promessas da palavra. Quantos milagres você viveu nesse dia? Quantos milagres você viveu nesse dia? A igreja, ela entrou numa fase tão egocentrista que nós não validamos mais o respirar. Hoje, na igreja do discípulo nosso, o pastor Paulo, o Lucas está com a gente, perdeu uma ente querida. A gente acabou de enterrar uma pessoa. O Inelmar perdeu também uma tia hoje. Então só 2 pessoas de famílias diferentes foram para a glória. Nós não damos mais valor ao princípio de viver. Respira bem fundo e veja quantos dias você lembrou que o teu fôlego de vida ainda está aí. Que você tem uma nova oportunidade, uma nova chance. Que o Senhor te permite consertar, amadurecer, corrigir, fazer de novo. Mas sabe qual é o problema? A correria de mamão. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que pagar, eu tenho que ter. Se eu não fizer, não vai dar. Eu tenho que ter. Faz de nós pessoas egoístas. Porque nós não preocupamos mais com Jesus como era para preocupar. Sabe o que eu tenho saudade? De quando você ia no culto e as campanhas eram: como esperar Jesus voltar para buscar a tua noiva. A campanha era: seja prudente, purifica. Hoje você vai na igreja, a pessoa precisa ter um ar-condicionado bom, uma cadeira boa, uma almofada boa, um perfume bom, uma roupa boa para poder congregar. E quanto mais aparelhos se estiverem na igreja, um data show, um painel de LED, um louvor bom, uma banda boa, mais lotada está. Então o princípio, pastor, pode usar isso? Pode. Mas qual é o princípio e a fundamentação? É para adoração e entretenimento. A nossa igreja é bem diferente. A gente tem muita coisa, a gente usa muita tecnologia. Só que se a tecnologia for maior do que Deus, eu paro o louvor ou não paro? Eu mando ligar as luzes ou não mando? Se eu estiver no meio da administração e eu sentir que o negócio está roubando ele, eu falo para parar tudo. Porque ele não troca a glória dele com ninguém. Ele não negocia a glória dele com ninguém. E você não vai no culto porque é o apóstolo William que prega, porque é o William que prega, porque é fulano que prega. Você vai no culto por causa de Jesus. Então, a oferta de Caim e Abel revela essa primícia, o coração. Então entenda, o princípio de tudo, a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está. O que tua boca tem falado? Como pode dessa mesma boca que se fala ser cheia da presença de Deus, falar de Deus e cometer um dos maiores pecados, ser assassino, lashon hará, língua maldita, assassino, homicida, e falar mal do irmão da irmã? Como que pode alguém que fala em mistério, que pula no manto? Não gostei da Danúbia, anda muito com o apóstolo William, tem um caso com ele. Aí se eu pegar Mateus 7, vai falar que na medida que eu julgo eu serei? Como que pode alguém dizer que é cristão, sendo que a Bíblia revela que eu serei conhecido como Jesus, como cristão, se eu amar uns aos? Que amor é esse? Que eu não consigo compartilhar um pão, que eu não consigo dar uma carona, que eu não consigo dar um pix para o meu irmão comer uma baguncinha comigo. Que amor é esse? Que evangelho é esse?
Cada um vai para sua casa com seu umbigo. O problema é seu, a conta é sua, o B.O. é seu. A igreja primitiva do livro de Atos, ela vive coisas que nós não vivemos mais. Quantas ligações você recebe de alguém dessa igreja? Do seu ministério, da tua casa? Quantas pessoas se preocupam se você comeu, se você bebeu, se você orou? Esses dias no nosso ministério de louvor, segunda-feira, teve uma atitude muito linda. Chegou um casal na igreja novo. O pastor William não precisou fazer nada, irmão. Eles se reuniram, se organizaram, foi ou não foi? E levaram mantimentos para uma família, desde fralda, comida, alimento, tudo. Aleluia. E ninguém da igreja ficou sabendo, foi todo mundo, ó. Eu fiquei sabendo que eu sou pastor. E porque eu vi a reação da pessoa que ficou chorando. Mas hoje nós somos uma geração, lembra que eu falei que o coração revelou Caim e Abel? Se eu dou algo, eu preciso postar no Instagram e mostrar que eu estou abençoado. Se eu faço algo, eu preciso mostrar para alguém que eu estou dando. E depois que eu dou, Danube, eu quero ainda que o apóstolo William me dê satisfação daquilo que eu dei. Para onde foi o dinheiro, para onde foi o sacolão, para onde foi o dízimo, para onde foi a oferta. E sabe qual é o problema? Tudo tem a ver com o meu e com o teu coração. Tudo está relacionado com a intenção daquilo que nós ofertamos, daquilo que nós damos, daquilo que nós posicionamos. E para nós compreendermos a luz da palavra, para vivermos esse governo, essa autoridade, essa legitimação, eu preciso entender o que a Bíblia fala. Tem algumas coisas que são nossas e nós entregamos ao diabo. Eu quero que você faça uma reflexão. Quem acredita no princípio que dízimo é por amor e não por obediência? Não precisa expressar, só pense. Eu dizimo porque eu amo a Jesus e não porque eu sou reprimido. Vou voltar de novo para você entender e eu te provo a luz da palavra, tá? No Novo Testamento sobre isso. Porque o dízimo, ele é instituído para revelar o teu coração. Sabia disso ou não? Dói arrancar o dinheiro do teu dízimo? Estou te perguntando, dói para arrancar o dinheiro do teu dízimo? Sim ou não? Ainda bem que Tiago 4,4 vai dizer que este mundo é o quê? Do inimigo. E a Bíblia vai me revelar algo importante. Que a Bíblia vai dizer que aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. E em João 8,44 vai dizer que Satanás também é o pai da mentira. E eu vou começar virtualmente sem medo. A maior coisa da igreja brasileira é que a gente mente pra gente mesmo, estando dentro da casa do Pai, esquecendo que o Pai conhece você. Conhece a tua mente, teu coração, o pensamento. A gente é uma geração tão hipócrita que a gente fala de um amor, de uma graça, de um favor que a gente não vive. A gente fala de um evangelho que não vive. Desculpa, irmão. O Jesus que eu sirvo, o Jesus que mudou minha vida, o meu caráter, a minha essência, ele me confrontou. E ele me confrontou na estrutura. Porque eu fui pastor com 21 anos de idade. Eu fui pastor do meu pai. Eu estive na ordenação dele quando ele se tornou pastor. E eu era um religioso. Cheguei a ter uma igreja gigantesca nessa cidade. E quando a igreja cresceu, eu vivi a fase da bajulação. Todo mundo queria pregar no meu ministério. Todo mundo queria cantar na minha igreja. Todo mundo, vamos para a FA Church. Pastor. Quarta profética, pastor. Só que quando Deus trouxe um amigo meu chamado Alessandro Azel, e Alessandro disse para mim, pastor, Deus está cortando a árvore. Tem muita gente que diz que está do teu lado que não está. Tem muita gente que fala que te ama, te chama de pai que não está. Eu tinha uma liderança de 36 pessoas, que era a minha base de pastores auxiliares, 36 líderes.
Ontem eu estava falando com minha esposa olhando uma foto, eu falei, o que valia 36? Hoje nós temos 36 membros, mas os 36 membros cuidam de mim muito mais do que tudo que a gente tinha na igreja. Porque era uma igreja de muita gente convencida e ninguém convertida. E sabe qual é o problema disso? Que Jesus vai voltar e vai querer tua oferta. Qual é a candeia que está preparada? Está com azeite? Está com fogo? Está cheia da presença? Ou está disfarçando no culto? Ah, o pastor está lá falando em mistério, eu vou falar também porque é bonito. Eu vou usar uma capa. Mas o Senhor te conhece. Conhece tua estrutura. Sabe quem você é. E sabe qual é o problema? É que pregar o que eu prego não dá like. Pregar o que eu prego não dá seguidor. Se eu estivesse entregando os dons que Deus me deu para entregar a chave de carro e de casa, eu já vivi isso. Estava lotado. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Ao invés de nós buscarmos o reino dos céus, ao invés de irmos para a casa do Pai, porque eu quero ser arrebatado, eu quero ser transformado, eu quero ver o que está Romanos 12, mudar a minha mentalidade, não porque eu senti o culto, um arrepio, mas eu converti de verdade. E se eu pecava, eu não peco mais, se eu roubava, eu não roubo mais, se eu adulterava, não adultero mais, porque eu conheci um Senhor que morreu por mim e me libertou. Então não é porque eu senti um xereguetezinho, não, é porque eu fui confrontado e conheço o meu Redentor e Ele vive. E aí, pastor, não é com dinheiro ou sem dinheiro, Ele é meu Senhor e eu vou falar como já falava, no eu vir, no eu voltar, não é meu carro, não é minha casa, mas é aquele que morreu por mim. Aí sabe o que acontece quando isso acontece? Eu revelo para o inferno no meu coração. E essa é a geração que Jesus quer. Pessoas que revelem o coração. Mas sabe qual é o problema? Diga para o teu irmão, converter dói. Sabe por quê? Porque eu vou mexer na tua estrutura. E ninguém quer quebrar vaso para fazer de novo. Porque era trabalho. Jeremias 18, para quebrar o vaso tem que descer na casa do oleiro. E se vai descer na casa do oleiro, tem que ter um particular, irmão. Você acha que você vai descer para lá quebrado? Então, porque eu vou te fazer uma pergunta. Já parou para entender Jeremias 18? Porque só o oleiro, o Messias, consegue pegar um barro que foi queimado a alta temperatura e fazer voltar a virar barro? Diga para o teu irmão, porque só aquele que é dono da matéria-prima. Só aquele que é dono da matéria-prima É capaz de poder mudar ela. Eita, glória! Se um vaso de barro quebrar agora, ele volta a ser barro? Nunca mais. Mas na mão do oleiro volta. Jesus é especialista em pegar quem não presta e fazer de novo. Está aqui. Jesus é especialista em confundir a ciência e o homem. Não dá mais, não tem mais jeito, acabou, é o fim de Jesus falando desse decreto. Vai viver, vai levantar e vai levar para as nações. Agora, para mim viver princípio, eu preciso entender se de fato a minha jornada fez eu conhecer Jesus de verdade. Ou se eu sou convencido, ou eu gosto do ambiente, ou é modinha ser gospel, ou é legal estar no culto. Porque a entrega, houve duas, sim ou não? Sim. Os dois entregaram, sim ou não? Sim. Mas uma foi rejeitada. Eu quero pregar nessa noite, eu vou começar a pregar agora. Eu quero pregar nessa noite sobre a rejeição da entrega. Eita, glória! Pastor, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo e não prospero. Não prospera porque Deus conhece teu coração. A entrega é podre. Eita Deus. Faz para o pastor ver, faz para a liderança ver, faz porque quer ser ungido na convenção, faz porque quer um cargo, nunca fez para Deus. Covarde. A gente faz muita coisa por causa do ego, da vaidade. E deixa eu te falar uma coisa.
Quem disse que olha na cabeça te leva para o céu? Quem disse que ser pastor, bispo, apóstolo, giraia te leva para algum lugar? O que te leva, meu irmão, é ser servo. Aleluia, Deus. Mas sabe qual é o problema? Eu quero tribuna. Vai limpar banheiro. 5 horas da manhã eu estava na nossa igreja. A gente faz uma campanha de oração. A gente estava acampando a campanha 5h40. E Jesus falou comigo, é contigo hoje. Eu falei, Senhor, Ele falou, limpa a igreja. Eu comecei a varrer a igreja. Eu nunca chorei tanto igual hoje com uma vassoura na mão. Eu, ô glória, eu fui varrendo. E quando eu assustei, estava toda a igreja jogando água, já lavando tudo. E eu estava lá, irmão. Eu obedeci. Eu não posso varrer, pastor, porque eu sou pastor. Jesus vai fazer você varrer, ninguém tem que te quebrar. Eu não posso pegar um copo d'água, eu não me serve água, porque eu sou um apóstolo. Nós trazemos vaidade para onde não tem que ter. Esse ambiente chamado hospital é para doente, é para mim e para você. Esse ambiente é para sermos transformados, sarados e lapidados com um único objetivo. Nunca foi para conquistar nessa terra, não. Foi para conquistar um decreto, que é o céu. Mas nós gastamos força e tempo com o quê? Com a terra. E quem está falando para vocês é alguém que estuda bastante e continua estudando ainda. Porque eu queria ser muito bem sucedido. Eu acabava um curso, entrava em outro, acabava um curso, entrava em outro. Eu queria ser muito próspero. E quando eu entendi que a abundância, a prosperidade da Escritura é a ausência de falta, eu descansei meu coração. Quanto tempo você não tem tempo de qualidade com a tua casa e com a tua família? Quanto tempo você não tem com as pessoas que você ama? Quanto tempo você não tem de sentar no Parque Tianaíra, olhar o pôr do sol e falar, Jesus, que coisa linda. Porque a correria atrás de um Deus chamado Mamon, e que Ele vai tomando espaço no lugar do eterno, sem que você perceba, Ele vai adentrando o teu coração e o teu cognitivo. Porque quando você foi gerado, o teu pai dizia para você, tem que ser o melhor, sim ou não? Sim. Melhor aluno. Não foi assim? Lá em casa é um pouco pior. Eu não tinha como não ser o 01, porque quando não era, apanhava. Papai passava pela porta da minha escola. E na época eu não entendia isso. E ele não me dava carona. Eu não estou brincando. Ele dava carona para Fernanda, que era filha da Thelminha na época, que era a enteada dele. A Fefe, porque era menina, ele botava no carro e levava para o mesmo lugar que eu ia. Só que o William fez em mim um homem. Aleluia. Glória a Deus. E existem 2 características que ele fez em mim: resiliência e persistência. No meu aniversário ele ouviu a Jéssica dizer para mim, eu não conheço uma pessoa que tem mais autoridade para recomeçar igual o meu pastor. Esse cara não para. Foi ou não foi? E isso foi construído quando era um menino. E ele sabe o que eu estou dizendo. Você é homem, tem que arrumar sua cama. E tinha gente que arrumava a cama em casa, irmão. Eu ficava indignado. Meu pai não gosta de mim, revoltado. Meu pai não gosta de mim. Meu pai cuida mais do filho dos outros que de mim. A Cátia Flávia cuidava de casa. A Cátia Flávia chegava em casa às 6 horas da manhã, arrumava o quarto do mundo. Ele é lá, você tem que arrumar sua cama. Pelo amor de Deus. Aí todo mundo sentava na mesa para comer café da manhã. Eu tinha que fazer meu bauru. Meu pai pegava a Fefe e levava para a escola. Eu tinha que ir a pé. E isso gerou no meu cognitivo uma revolta. Meu pai não me ama, meu pai não me quer. E com meus 16 para 17 anos, essa revolta florou. E aí aconteceu um monte de coisa na minha vida. E depois de anos que eu estudei psicanálise clínica, que eu cuido de gente, da mentalidade do ser humano, que eu trato a cabeça, eu compreendi de uma forma indireta, ele me deu o que o meu avô deu para ele: firmamento.
Porque se tem uma coisa que meu pai pode falar de mim é: esse cara, ele pode quebrar 10 vezes, mas ele levanta 100. E quando todo mundo fala assim, acabou pro Neto, o Neto levanta de novo. E ele construiu isso. Mas eu tinha 2 opções na minha vida. E eu vou te trazer isso porque eu estou te falando isso à luz da Bíblia. Eu tinha 2 opções na minha vida: continuar como coitadinho por 16 anos e dizer: olha, meu pai não pagou minha faculdade, meu pai não pagou meu estudo, meu pai pagou para Joel, e começar um monte de historinha, ou me posicionar e viver em Deus o que eu queria. A gente esquece que a gente é filho e a gente aprendeu a ser como o povo do deserto. Na primeira provação e diversidade, ao invés de entender aonde Deus quer me levar, ou aonde Deus quer me tratar, ou aonde Deus quer me dar um testemunho, eu começo como o povo do deserto. Ah, Deus, se me deixava lá tinha cebola. Ah, Deus, mas lá tinha que comer. Eu era escravo, mas estava lá. Não. Deus chamou o povo para ser livre, e uma liberdade intelectual, emocional e espiritual, para poder ir para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, nós nascemos para comer e viver com o melhor da terra. Diga para o teu irmão assim: a tua história não é o decreto, ela é o testemunho daquilo que Deus começa a fazer agora. E eu preciso entender então características básicas. Se Deus chamou um homem, fez eu do pó e deu a ele autoridade e governo, como está em Gênesis capítulo 1, 28. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Se a Bíblia vai dizer que eu posso tudo naquele que me fortalece, entenda, diga tudo, diga tudo, totalidade. Eu não compreendo isso, pastor. Não é 1%, é 100%. E agora eu fundamento tudo isso em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diga: não é por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que eu creio. E aí, você consegue enxergar onde você vai estar amanhã? Eu consigo. A igreja que anda comigo consegue. Porque nós sabemos para que viemos, onde estamos e para onde vamos. Uma pessoa sem sonho, sem objetivo, não sabe nunca onde vai chegar. Você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Você sabe qual é o próximo passo? Pessoas que não organizam a sua vida, que não materializam, nunca vão conquistar. Todos os grandes homens de sucesso, à luz da palavra. Eu vou falar de alguém rapidinho para você entender. Pastor, imagina, deixa eu ver se eu vou falar desse ou desse. Vamos falar da arca. Imagina Deus dando a instrução, tá ligado? Deus dando a instrução para o William e dizendo assim: apóstolo, nunca havia chovido. Diga: nunca havia chovido. Aí Deus fala assim: apóstolo, vai cair um dilúvio e tu vai construir um barco. Você iria? Ou você seria o crente de hoje? Deus, se foi o Senhor que falou comigo, pede para o apóstolo William Rodrigues olhar para mim. Ah, Deus, se foi o Senhor que falou comigo, me dá um outro sinal, você sonha. Ah, Deus, se foi o Senhor, levanta a irmã, eis que te digo. Não é assim? A gente fica uma geração de Tomé dentro da igreja, porque não entende princípio. E um dos princípios da Bíblia é obedecer sem saber o porquê. Diga: misericórdia. Essa é a parte mais difícil. Noezão começou a construir a arca. A mulher não acreditava, o filho não acreditava, os amigos não acreditavam, a população debochava porque nunca havia caído água. Entenda que eu vou liberar sobre sua mente. Tem coisa que Deus te chamou para fazer que ninguém nunca fez antes, mas Ele te falou, Ele garante. Tem coisa que Deus chamou você para viver que não é para o outro. Deus chamou você e Ele vai fazer. Agora, pastor, o que eu preciso? Posicionar. Vai todo dia cortar uma árvore e arrastar e vão dizer: Danúbia, não vai dar.
Vão dizer: William, não vai dar. Lucas, pode parar de andar com esse cara, não vai dar. E todo dia nós vamos carregar madeira, prepara a madeira e vai cortando e vai trabalhando. Passa 1 ano, 2 anos, a chuva nunca vai chegar. 3 anos, 4 anos, é tudo doido. Para que um trem desse tamanho? Não vai virar. Mas de repente os animais começam a vir. De repente o princípio da palavra se cumpre por causa da obediência. E entenda, a obediência não salva só você, mas salva a sua casa e a sua família. Agora, eu imagino a água levantando. E agora, escute bem, eu imagino Noé com a tua casa protegida, olhando lá, e aqueles que estavam debochando, aqueles que estavam dizendo: não vai dar, não tem como, não vai cair água, não vai chover, se afogando. Eu imagino um remorso, dizendo: eu poderia ter ajudado ele a montar, eu poderia estar lá junto. Não é bem assim? Porque enquanto você não faz algo extraordinário, ninguém acredita, mas depois que você faz, teu pano e puxa saco. Eu sabia que ia dar certo, eu já vi isso. Mas tudo é alicerçado no princípio. E qual é o problema? Eu não tenho como viver a Bíblia pela metade. Jesus quer você na totalidade. Eu não estou falando sobre ser um religioso, eu estou falando de ser um convertido. Você é crente na sua casa, na sua empresa, nos seus amigos. As pessoas vão olhar para você e não só o que você fala, mas a palavra convence, o testemunho. Tu és em quem a minha alma esperou. Mas sabe qual é o problema? Eu quero vir para o culto e aí eu poderia usar as técnicas que eu conheço muito bem de PNL neurolinguística nesse culto. E eu poderia fazer você sair daqui e pulando no mistério, entrar no teu cognitivo, fazer você entrar em cartaz emocional e sair daqui falando: apóstolo William, o teu filho prega muito. Mas sai lá fora e está vazio. Sai lá fora e está frio. Sai lá fora e nem lembrar de nada que foi falado. Qual foi o texto que abriu? Qual foi o que eu falei? Quem aprende princípio bíblico jamais é enganado pelo diabo. Quem aprende a palavra não negocia o Jesus que morreu por ela na cruz. E todo o seminário, a fundamentação dele hoje, diga, é obedecer. A maior dificuldade do rebanho, me pergunto qual é, pastor? Obedecer. Hoje as ovelhas acham, por causa de YouTube, escute isso aqui porque é muito sério, por causa de vários pregadores, e não entende que teologia sistemática tem várias linhas de raciocínio e defesas teológicas. Eu posso fundamentar algumas, questionar outras, debater e descredibilizar outras. Eu posso pegar até a Bíblia cristã e pregar Satanás para você, se você entender o que eu estou dizendo sobre conhecimento teológico. Eu posso fazer você confundir Lúcifer com a besta que emergiu do mar, que tinha 2 chifres e parecia como a do cordeiro, e que fazia um sinal sobre tua testa. E eu posso te mostrar que ela pode ser um IRI de Roma. Quando você começa a adquirir conhecimento, se você tiver maturidade, você vai usar o que é certo, mas se você não tiver, você vai errar. E tem um monte de gente andando porque não lê a palavra, só escuta o que dizem. E aí qual é o problema? Que quando começa a ter racionalidade e começa a questionar a liderança, aí recebe um princípio de rebelde. Líder que é líder fundamentado, quando é questionado, ele fundamenta. Oxe, vamos para a Bíblia. Mas vamos para a palavra. Me fala o que tu tem, que eu te falo o que eu tenho. Bora. Ninguém caminha comigo por obrigação. Eles caminham comigo por amor.
Ninguém serve na igreja onde eu pastoreio porque é obrigado, serve por amor. E eu vou te falar, nossa igreja se for rala. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É verdade ou mentira? E quando tem alguma coisa, inventa alguma coisa. 5 horas da manhã é uma oração. Tá rindo, né, Carol? Se lasca. Ele morreu na cruz e carregou a cruz por você. Se tu der conta de andar comigo, tu abandona. Aí o pastor põe uma campanha. Eu não vou no culto hoje, apóstolo bispo, porque está muito frio. Se Jesus voltar no frio, tu fica. Eu não vou. Ó, o princípio da desobediência. Eu não vou no culto hoje porque é Netflix, porque é pipoca. Quem nunca fez isso, irmão? Para, já fiz. O sangue de Jesus tem poder. Você é flamenguista, né, miserável? Sabia disso? Só porque ganhou, tá querendo debochar de mim que sou palmeirense. Ele também é, vigia. Depois nós conversa com ele, papai. Mas sabe qual é o princípio de tudo isso? É que o princípio bíblico ficou esquecido. A gente até decora chavões pentecostais. Escute isso aqui. Se Deus quiser, pode até uma folha cair da árvore. Quem nunca viu isso no altar? No culto, na pregação da palavra, já viu isso? Está na Bíblia? Não. E por que você dá glória a Deus, aleluia? Sabia que quando você fala amém, você está dizendo que assim seja, eu concordo com o que está sendo liberado? Eu preciso entender que uma igreja consciente e madura, ela oferta, ela primicia, ela dizima por amor. Não a William, não a pleno amor, mas a Yeshua Mashiach. Eu cheguei de ter uma igreja de quase 380 pessoas, aqui pertinho do Planalto, e cheguei de passar fome. Escute bem o que eu estou te dizendo. A igreja é lotada, muita gente, os cultos maravilhosos, mas eu cheguei de não ter o que comer na minha casa. Cheguei de dar carro para irmão e depois falou mal de mim. Tá tudo certo. Deus queria me preparar para esse momento. Porque hoje as pessoas que caminham comigo, elas entenderam o princípio. Se Jesus me levar hoje, existem pessoas que conheceram Jesus de verdade, estão fundamentadas na palavra e que não vão negociar. Não é o dinheiro, não é o status. E eu estou falando de uma galera, irmãos, que caminha comigo, que eu sei da vida, tá? Eu sei gente que abre mão de emprego, eu sei gente que está passando fome, eu sei gente que está com a luz cortada, e eu sei o que eu estou falando, mas está fiel a Jesus. E bateram na porta e ofereceram dinheiro, ofereceram propina, ofereceram droga, ofereceram tudo. E a pessoa está ali, pastor, eu creio na palavra, estou aliançado. Teve gente que está aqui nesse culto que perdeu dinheiro. E eu falei para ele, tu é fiel dizimista. Foi ou não foi, Luquinha? Deus devolveu. Arrancou da conta do bandido e botou na conta dele de volta. Pastor, eu nunca vi isso. Eu vi. Porque eu creio que a Bíblia, ela fundamenta, em princípio fundamentado, ele é inviolável e inquebrável. Diga para o irmão, quem vive princípio? Quem vive princípio? Vive a plenitude da palavra. E agora eu vou te dar. Vem cá, Carol, comigo, vem cá. Toca para mim aqui, João 20. Eu vou dar um minuto para você pensar e fazer uma avaliação da sua vida. Você tem vivido o princípio ou não? Mas assim, ó, vamos ser crentes de verdade, tá, irmãos? Eu não estou aqui para te julgar, não foi eu que morri por você na cruz, eu não tenho nada para te dar. Eu vou pregar, quem vai ficar com a bomba de pastorear a sua vida é Ele, quem vai ficar com seus problemas emocionais é Ele, quem vai ficar com seus conflitos na pregação é Ele. Para mim hoje é mais confortável, pregar na minha igreja é difícil, aqui hoje é top. Eu descasco a lenha, vou embora e falo, papai, te amo, segura a boca. Sou sincero. Mas é verdade. Agora, se você entender a mensagem, o princípio da palavra, da obediência, para viver o novo, eu te garanto que você vai viver uma nova estação sobre a sua vida. Só que a gente precisa agora parar de ser menino. A Bíblia vai dizer assim, ó, quando eu era menino eu agia como? Menino. Primeira coisa que eu faço, a Bíblia vai dizer assim, ó, aquele que confessa, abandona e deixa, alcança a
primeiro passo, quem confessa e quem reconhece. Eu preciso reconhecer que eu sou meio crente, ou que talvez eu nem sou crente, e que eu só estou no culto porque eu simpatizo. Tudo bem? Melhor ter 10 sinceros falando com Jesus a verdade do que ter 50 lobos disfarçados de ovelha. Mas eu quero que você curta a cabeça, que você faça uma reflexão interpessoal, que você avalie quem você é, e quais são os princípios que você tem vivido, e quais são os que você tem deixado de viver. E eu estou falando de Bíblia, não é de religião. Esquece religião, religião não salva, é Jesus que salva. Placa de igreja não leva para o céu. Eu estou falando de Jesus de Nazaré, que morreu por você. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Maria levanta a sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde estava o corpo do mestre, 2 anjos Maria viu, e ele perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu mestre, mas o corpo dele desapareceu. O corpo dele desapareceu. Então Maria olhou para trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Então Maria foi até os discípulos, e até os discípulos Maria correu, e chegando lá ela falou e disse: preste atenção que eu vou contar como aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. 3 coisas importantes que você precisa entender. Quando Deus ele quer fazer alguém prosperar, primeiro, ele alinha o caráter. Diga, ele alinha o caráter. Segundo, ele vai pegar a tua desonra e vai transformar em honra. Terceiro, ele vai curar os seus medos e os seus traumas. Ele quebra a maldição e ele tira a miséria da escassez. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me
que quando fala de mudar o caráter, dói. Nós somos acostumados na igreja brasileira a escondermos os pecados. A gente tem medo de expor, a gente tem medo de falar, porque se eu exponho, se eu falo, vão falar de mim, vão tocar em mim, vão tirar o culto, vão tirar a missão, vão tirar o projeto. A gente tem medo de expor. E toda vez que Jesus chega a procurar alguém, ele pergunta: o que queres que eu faça? Vocês não sabem qual é a necessidade, sim ou não? E por que ele pergunta? Diga: verbalização. Então eu preciso reconhecer, abandonar, deixar. Coloque sobre os seus pés. Eu quero ver se tem alguém que tem coragem nessa noite. Nos tornamos responsáveis. Sabe qual é o grande problema? A dificuldade de expor. Entenda? Tem alguém aqui que não tem pecado? Se tiver alguém que não pecou, pode me atirar a primeira pedra. Mas sabe qual é o problema da igreja? Pastor, se eu falar que eu estou em pecado, vão me acusar. Irmão, taca a lenha, taca a pedra. Seu negócio não é com a terra, é com o céu. A sua santificação e transformação não é com o homem, é com Jesus o Nazareno. E quando eu entendo que o princípio da palavra fala comigo e eu preciso buscar aquilo que Jesus está ministrando, eu não preocupo com a direita, com a esquerda, com quem está me olhando, com quem está me julgando, porque agora eu faço igualzinho aquela prostituta, aquela meretriz. Eu faço igualzinho aquela mulher que estava sendo apedrejada. Eu espero que Jesus chegue diante da multidão e pergunta: quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Então agora não é mais sobre quem prega, não é sobre quem tem, é sobre quem não tem, mas é sobre alguém que quer queimar no altar, é sobre alguém que quer viver um tempo de santificação e transformação. E eu preciso que você posicione. Eu preciso que você diga não à vergonha, diga não ao outro e fala assim: eu quero viver. Não estou falando sobre recompensar Jesus, não. Eu estou falando sobre mudar o teu caráter, a tua essência. Pastor, tem anos que eu vivo escassez, tem anos que eu vivo a miséria. Eu sou uma pessoa que carrega mentira, eu carrego isso. Eu não sei qual é a iniquidade que te afronta. Mas se você crer e receber essa palavra, o Senhor vai te libertar e curar. Aleluia! Pastor, você precisa que você arranque a capa agora como na mão, que eu vi uma menina que foi levada cativa, que poderia não falar nada, mas falou para até o profeta e mandou ele mergulhar 3 vezes. Eu preciso que você que entendeu a mensagem saia do teu lugar e venha aqui para frente.